Então, vamos aí para a terceira parte da aula 7. Então, só para lembrar, o professor, então, disponibilizou para vocês o gabarito do material 1, que foi o quê? O material em Enso, onde vocês tiveram que modelar, desculpa, o material em Excel, onde vocês tiveram, então, que modelar, o modelo, na realidade, já estava pronto, mas vocês tiveram que fazer a reprodução gráfica para o tanque 1, para o tanque 2, reprodução gráfica, e para o tanque 3, reprodução gráfica. E depois associando os 3 tanques em termos de vazão de alimentação, os 3 tanques em termos de vazão de saída e os 3 tanques em termos de variação de altura. Isso, então, foi a primeira atividade realizada na nossa aula de hoje, nossa aula 7. Bom, então, o que nós iremos fazer agora? Vocês, então, precisam abrir aqui o Enso, tá, pessoal? Que, da mesma forma que nós aqui, então, obtivemos aqui os gráficos, tá, comparativo. Agora, nós vamos fazer a mesma dinâmica, só que vocês vão modelar em Enso. Só que o Enso, ele tem já, dentro do Enso, tem um tutorial. E dentro desse tutorial aqui, ó, nós vamos aplicar, tá, o Tritank 3 para que a gente possa, então, estar realizando da mesma forma como nós fizemos em Excel, o modelo. Só a única coisa que eu chamo a atenção, que o modelo que nós vamos reproduzir em Enso agora, são modelos com válvula. E o que a gente reproduziu em Excel era com válvula, pessoal? Não. Não. E qual é a diferença do modelo com válvula para o modelo sem válvula? Tem a perda de carga na válvula, né? Isso. Mas qual é a equação que muda? O que muda? A equação do que muda? A resposta do sistema vai modificar com relação ao quê? Em termos de uma análise matemática. Vazão? Como? Vazão? Vazão de? Saída? Saída. Então, a vazão de saída, quando nós trabalhamos com orifício, nós adotamos qual modelo matemático? Qual a equação que nós utilizamos? A equação de quem? A equação de? Lembra? Bernoulli. Perfeito. E agora, quando a gente trabalha com válvula, a gente utiliza a equação de Bernoulli, sim ou não? Não. Não, a gente utiliza outra equação. Então, a gente vai precisar do K da válvula, né? E automaticamente a equação da vazão de saída vai levar o K e a raiz da altura. Então, assim, da mesma forma que lá Bernoulli a gente tinha uma associação, dependendo da altura, variava a velocidade de saída, aqui também a altura também vai dar um reflexo na vazão de saída, só que em função do K da válvula, ok? Bom, então, aqui tem as explicações, tá? Mas o que vocês vão fazer agora? O professor vai executar, vai mostrar para vocês como é que funciona lá no Enso, mas vocês vão ter uma atividadezinha para fazer, que é gerar gráficos, tanque 1, 2 e 3, vazão de entrada versus tempo, vazão de saída versus tempo e altura versus tempo, da mesma forma. Então, deixa o professor entrar aqui no Enso. Então, vocês conseguiram abrir o Enso de vocês aí? Sim. Ainda não. Isso. Todo mundo abre o Enso aí, para que a gente possa, para que vocês, ao mesmo tempo que eu, consigam estar mexendo aí. Então, aqui
no tutorial, o professor, eu desconfigurei o original, mas na realidade vocês devem ter aí Tritank 1, Tritank 2 e Tritank 3, não é isso? Sim. Tá. O 1 e o 2, a gente não vai rodar eles, porque o 1 e o 2 eles apresentam o erro, que é proposital, que é esse tutorial, ele serve para quê? São arquivos introdutórios que ajudam a pessoa a entender como é que funciona, tá? Mas isso aí depois, se vocês quiserem fazer, vocês façam, tá? Vamos direto para o 3. Então, clica 2 vezes aqui. Então, esse é o arquivo. Então, reforço mais uma vez, esse material, então... Pois não. Eu estava mexendo no Excel ainda e escutando. Onde esse arquivo está onde? Tu já abriu o Enzo? Ainda não, vou abrir agora, só um momento. Está dentro de tutorial no Enzo. Tá, beleza. Vocês abram o Tritank 3. Tritank 3.msn. Daí vai estar aqui ele, tá? Então, vamos lá. Model. O que é um model, pessoal? O model, ele vai nos mostrar qual é o modelo matemático aplicado, nesse caso, a um tanque simplificado. Então, aqui, foi o que eu disse, é pertinente a pergunta, o questionamento que o Francisco fez no início da aula. Por quê? Porque, que nem eu estou dizendo aqui, nós estamos fazendo uma simplificação de tanque, onde nós não estamos levando em consideração propriedades do fluido, né, muito além do que são necessárias. Mas aqui é simplesmente para que a gente possa ter, digamos assim, um modelo aceitável e válido também, claro, com algumas limitações. Então, dentro desse modelo simplificado que nós vamos trabalhar, ele te aponta o que são parâmetros, né? Então, os parâmetros é o π, né? Por quê? Porque aqui nós vamos ter um tanque cilíndrico, então, se o tanque é cilíndrico, a gente está levando em consideração o π. Outro parâmetro, que é a constante da válvula, o K. Outro parâmetro é o diâmetro hidráulico do tanque, né? Outro parâmetro é a área, né, desse tanque. Note, aqui foram apresentados alguns defaults, tá? Mas não precisaria estar aqui. Esses defaults aqui, eles poderiam estar dentro do set, que é a mesma informação aqui, ó. Que nem aqui está. O π, o que é o π? Tem unidade o π? Não tem unidade. Então, qual é o valor de π? Tu setaria o valor aqui, né? Mas funciona de qualquer jeito. Se tu deixar em parâmetros, ou se tu quiser tirar de parâmetros e colocar só aqui em set, vai funcionar da mesma forma. O professor... Pois não. Desculpa interromper, mas assim, ó, não sei se eu posso compartilhar a tela contigo aqui para mim conseguir acompanhar. Tá dando alguma coisa diferente da tua aqui, tá dando um erro. Sim, pode compartilhar. Eu paro aqui. Deixa eu só ver como é que eu faço isso. Apresentar agora, lá embaixo à direita. Tela inteira. Daí a tela inteira, e daí tu compartilha conosco. Será que foi? Tu tem que, quando tu botar a tela inteira, tu tem que clicar na tela inteira ali e apertar no azul compartilhar. Aperta ali e vai aparecer. Compartilha. Não está conseguindo? Não está habilitando compartilhar. Tá. Então vamos fazer assim, ó. Eu termino aqui. Tá, tranquilo. Na hora do TDE a gente retoma o teu assunto. Pode ser, Leandro? Não, só para eu conseguir acompanhar, que eu acho que o programa, não sei se eu vou ter que baixar de novo, ele tá bem diferente.
Tá. Não, às vezes pode ser só reiniciando a tua máquina, às vezes ele já responde. Isso é complicado, porque se a gente tem uma máquina que está muito lotada, tá com muito excesso de informação, ela está um pouquinho desatualizada, às vezes dá uma trancada, mas depois a gente retoma isso aí, pode ser? Pode ser, sim. Ok, obrigado, professor. Nada. Vamos lá. Então, seguindo aqui, bom, o que tu vai enxergar, Leandro, vai ser exatamente isso aqui, tá? Então, o professor não está fazendo nada demais. Eu tinha a condição inicial assim, né? Abrindo o Enzo dessa forma, e tu abre em tutorial, eu tenho alguns documentos a mais aqui, então tu entra só no Tritank 3, que ele já vai abrir para te explorar o documento aqui. Então, dentro dele, os parâmetros, então, vão ser constantes ou valores pré-definidos, tá? E esses valores aqui, né, para o modelo de tanque, né, são setados, esses valores. Bom, o que vão ser as variáveis? As variáveis vão ser aquelas, né, aquelas propriedades que irão oscilar com o passar do tempo. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando, tá, em função do tempo. Então, nós temos aqui uma modelagem dinâmica em função do tempo. Então, a gente vai ter o que vai variar ao longo do tempo? Volume, altura, vazão de saída e vazão de entrada. Isso está tudo dentro do modelo de tanque simplificado. Bom, para que a gente consiga obter os valores das variáveis, tá, nós precisamos, né, estabelecer equações que nos deem qual vai ser o volume tempo a tempo, qual vai ser a altura tempo a tempo e assim por diante. Então, as equações vão envolver o balanço de massa, né, a vazão de saída, né, vai levar em consideração o K da válvula. Então, cada válvula tem um K. Quem é que determina o K? Que é a constante da válvula. O fabricante de cada válvula determina esse K. Então, lá no futuro, se vocês forem fazer esse trabalho, quiserem fazer uma modelagem de algum tanque, o K da válvula é fornecido, então, pelo fornecedor da válvula. E, por último, o volume, então, do tanque, ele vai oscilar, né, conforme a altura, né, em função da área. Bom, isso aqui, pessoal, é como funciona a matemática do tanque. Bom, agora como é que vai ocorrer a interconectividade? Que aí a gente vai começar a compreender um pouquinho mais. Então, as devices é o quê? É como vai ocorrer, quem é quem aqui, né? Como cada coisa vai ser, como cada propriedade ou como cada nome vai ser compreendido nesse fluxo de trabalho, né? Digamos assim, né? Nesse modelo dinâmico que vai estar rodando aqui, o flow sheet, então é o que faz rodar o meu modelo matemático. Então, as devices nos apontam o seguinte, que o feed vai ser um dado real, né? E esse dado vai ter que ser especificado, ou seja, tu vai definir um valor específico. Tu vai adotar que o tanque 1 vai seguir as diretrizes do modelo de tanque simplificado, e ele vai ser chamado de first tank, o tanque 2, 3, da mesma forma para cada um deles. Como que vai funcionar, então, a conectividade, ou seja, como que cada um vai se comportar frente ao sistema? Então, a alimentação vai entrar no tanque 1, ou seja, a alimentação vai ser a alimentação do tanque 1, ou seja, o FIN. O tanque 2, a saída do tanque 1, né, vai ser a entrada do tanque 2,
e a saída do tanque 2 vai ser a entrada do tanque 3. Então, nós temos feed, entrada do tanque 1, saída do tanque 1, entrada do tanque 2, saída do tanque 2, entrada do tanque 3. Então, é assim que vai funcionar. Nada mais, nada menos do que nós já tínhamos aqui estabelecido aqui, ó. Então, só vamos colocar aqui, ó. O que está faltando aqui, pessoal? O meu esquema, o que está faltando aqui? Ninguém quer me ajudar? Faltando feed aqui, certo? Oi, estão me ouvindo aí? Professor. Oi. Só uma correção que eu acho que, de repente, é válida. Eu estava olhando e até fui ali no Excel ali para dar uma revisada. Na verdade, aquele desenho ali que tu tinha colocado antes ali da questão do tanque, o tanque 2, ele não é mais largo, ele é mais alto. E isso agora no Enzo ali dá para ver as alturas dele, né? Ah, lá. O diâmetro do tanque 1 e 3 é 5. E o diâmetro do tanque 2 é 4. Tu tá lendo lá no Excel? Ou tu tá lendo? Não, é que eu fui comparar agora e fui olhar. A gente vai importar os dados do Excel para cá, né? Não. Não? Ah, então esquece. Porque são coisas diferentes, tá? Lá o que mudava, não me lembro se era a altura. É a altura dele que é diferente, porque o diâmetro do 2 é menor. O diâmetro do tanque 2 é 4. Deixa eu recapitular aqui. Não, é que eu achei que a gente ia importar do Excel para o Enzo agora, professor. Deixa eu só confirmar aqui, só para a gente validar isso aí. Aqui a área é 0,1. Tá na o diâmetro hidráulico 5. Diâmetro hidráulico 4. Diâmetro hidráulico 5. Na realidade, é o contrário. Ele não é mais largo, ele é mais alto. Ele é menos largo e mais alto. Aqui, ó, tá aqui a definição, o diâmetro hidráulico, ó, é 4, do 2 e do 5. Do 5 não, do 3 é 5, o diâmetro dele. Do 1 é 5 também. Então tem que só fazer, de fato, essa correção. Ele não é mais largo, ele é mais estreito, digamos assim, né? E mais alto, né? E um pouquinho mais alto. O volume dele é maior ainda, é bem maior, né? Ele tem 5 metros cúbicos a mais ainda do que os outros. Exatamente. Depois isso aqui eu ajusto ali, mas foi bem pertinente, Francisco, a observação. Não, é que aqui, ó, professor, eu estava olhando aqui agora, ó, Opa, passou. A altura ali... Aqui o diâmetro hidráulico deles é 2, ó, do tanque simplificado é 2, tá? O diâmetro hidráulico do tanque... Aí, ó, linha 65, level, o tanque 2, ele é mais alto? Não, é que aqui aqui não é a altura do tanque, tá? Aqui ele está levando em consideração a altura de partida do fluido. Aqui, esse level é a altura de partida do fluido. Tá. Não, mas tranquilo, professor, é que eu achei que a gente ia trazer aqueles dados daquele Excel para cá agora. Tá, tranquilo. Ok? Então, assim... Aqui, voltando então, a especificação então vai ser a vazão, os dados iniciais, que é a altura do fluido dentro dos tanques, e esse set aqui, ele te mostra o seguinte, que dentro dessa corrida,
dessa corrida, o tanque 2, ele vai apresentar cada válvula diferente, e ele também vai apresentar um diâmetro hidráulico diferente. Ou seja, esse tanque 2 aqui, ele vai ser um tanque mais largo, tá? E, infelizmente, nós não temos a altura do tanque aqui, então nós não temos como definir. Lá no Excel, provavelmente, eu devo ter chutado uma altura que eu não especifiquei, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, aqui foi no máximo a 2,5, aqui foi no máximo a 2, aqui foi no máximo a 2 também. Então, digamos que esses tanques sejam tanques de 2, eu não sei, aqui, ó, como é que eu calculei? Nós temos o volume ali, né? Só calcular. Aqui está definido o volume inicial só. Aqui o volume inicial, o A23, ele pegou aqui, ó. Ele pegou o volume inicial que tinha aqui, o volume inicial, o volume de partida, né? Com base na altura. Mas isso aqui é um dado à parte, tá? Não vamos causar confusão. Então, feito isso, tá? Eu vou querer agora, no Enzo, modelar, ou seja, observar ou prever o comportamento de 10 horas do escoamento e da interconectividade entre esses tanques. Então, para finalizar, então, eu estou com o meu modelo de tanque, eu estou com o meu flow sheet que diz como vai ser a modelagem, agora eu boto a rodar. Então, para rodar, eu clico aqui, tá? Aqui são as informações, esse tanque simplified aqui, ele vai te mostrar as informações que nós vamos obter, tá? Lá, depois que rodar. Essas informações aqui, ó, são nada mais, nada menos as informações que nós inserimos aqui, ó, dentro do tanque simplificado, ok? Então, aqui, esse azulzinho aqui, ó, é o que faz a gente correr. Sempre que a gente clica aqui, ó, vamos ver a questão das consistências, ó. Olha só, as consistências. Então, ele tem número de variáveis, tem 10, número de equações 9, tem uma especificação, graus de liberdade 0. A equação diferencial vai ter uma, né? Equações extras. Por que são 7? Não, como assim 7, professor? Porque aqui tu vai estar considerando uma equação para cada tanque, né? E nós temos um total de quantas equações ali envolvidas? Nós temos aqui, ó, 3 envolvidas para cada um dos tanques. Nós vamos ter 7 variáveis, né? Desculpa, 0 variáveis extras, nós vamos ter um grau de liberdade dinâmico 3 e 3 condições iniciais. Ok. Então, ok, tá ok, sem problema nenhum, não apresentou nenhuma descrição de problema. Agora vamos, então, correr. Bom, percebam que levou 0,36 segundos para nós modelarmos 10 horas de escoamento de um tanque. Então, é isso que um modelo matemático faz, né? E isso que um computador, isso que é a capacidade de processamento. Então, em nem um segundo, ou em 1/3 de segundo, nós realizamos 10 horas de experimento. Bom, então, fizemos a exploração. Agora, como é que eu vou ver os resultados que saíram daqui? Então, eu clico aqui em cima, à direita, Results. Então, eu abro aqui, ó, eu vou ter informações
do tanque 1, informações do tanque 2, informações do tanque 3, tá? Bom, por exemplo, se a gente fosse seguir na linha lá do Excel, né, então o primeiro gráfico que a gente fez foi vazão de entrada, vazão de saída, né, que era um dos gráficos. Então a gente pode clicar aqui, ó, com o botão direito, ó, e daí a gente pode acrescentar informações. Então esse daqui é o tanque 1. Aqui, mesma coisa, propriedades. Desse de baixo aqui é o tanque do 1 também. Bom, dentro daquela linha, né, se eu quisesse gerar os gráficos semelhantes, como a gente estava fazendo lá no Excel, só que no Excel era orifício, aqui é válvula, é diferente. Então, poderia fazer isso. Daí, o próximo gráfico, eu não posso... Se eu clicar aqui no level, que é a altura, ele vai me jogar a altura dentro desse gráfico. Então, se eu não quero que isso aconteça, eu volto para cá e clico aqui, ó. Um novo gráfico. Daí ele vai me dar o gráfico da altura. Então, esse professor, aqui... Pois não. Tá, eu estou acompanhando o senhor, estou fazendo aqui. A minha linha preta, ela não deu contínua, que nem tinha dado ali o... Agora... Não deu assim? Isso. Do tanque 1, a alimentação do tanque 1 não foi 10 contínuo? Não. Não? Tem que ver daqui a pouco o modelo que tu tem aí, depois tu compartilha comigo. Os outros conseguiram achar isso ou não? Porque a alimentação de entrada, ela é constante, ela não oscila, né? Lembra? O F é uma condição aqui, ó, é uma especificação a vazão constante, então ela não pode oscilar. Depois a gente vê isso aí, pode ser? É o Marcos? Isso. Não, tranquilo. Tá, Marcos, depois no TDE eu dou uma atenção especial para ti aí, para o Leandro lá também. Então, aqui, ó, com relação ao tanque 1, mas o que eu pedi para vocês fazerem agora? Vocês vão pegar, então, aqui, ó, e simplesmente reproduzir isso aqui, ó. Fluxo de entrada em função do tempo para os 3 tanques juntos. Então, como é que tu vai fazer isso? Tu vai clicar aqui, aí tu vai fazer o seguinte, ó. Eu quero fluxo de entrada para o tanque 1. Então, eu já vou mexer na propriedade aqui. Então, o preto é o tanque 1. Agora, eu quero a outra curva dentro do mesmo gráfico, então eu vou pegar entrada, tanque 2, propriedade, aqui, tanque 2. E por último, a entrada tanque 3. Mesma coisa, propriedade, eu vou lá na curva que eu quero aqui, azul, ó. Dá para mudar a cor também, se quiser. Tanque 3. Ok. Então tá aqui. Esse gráfico aqui, ele está me mostrando, eu posso puxar para cá? Professor, Exatamente o que eu pedi nesse primeiro exercício. Fluxo de entrada versus tempo do tanque 1, tanque 2, tanque 3. Certo? Hein, professor? Dúvida? Tá, sim. Aqui, ó, se tu clicar num outro aí, vai inserir, né? Façam a mesma coisa agora. Clica aqui e faz fluxo de saída tanque 1, fluxo de saída tanque 2, fluxo de saída tanque 3. E por último, level tanque 1, level tanque 2, level tanque 3. Aí tu vai obter
esses 3 gráficos que estão sendo pedidos aqui. Bueno, então, finalizem aí, a gente tem 5 minutinhos antes do intervalo, é só clicar em cima, não tem erro, o professor vai parar a gravação da terceira parte aqui da nossa aula, então.